Imagine estar preso em um mundo de escuridão, onde todos ao redor parecem enxergar menos você. Agora pense em um grito que rompe o silêncio, atravessa a multidão e chega aos ouvidos de alguém que pode transformar tudo. Foi exatamente isso que aconteceu com Bartimeu. Ele estava ali, à beira da estrada, sem visão, sem esperança, mas com uma fé que ninguém podia silenciar. Em um instante, um clamor que parecia insignificante se tornou o ponto de virada da sua vida. E você? Quantas vezes já se sentiu ignorado, esquecido, à margem do caminho? Hoje, você vai descobrir como um simples grito de fé pode ultrapassar barreiras, alcançar o impossível e trazer um milagre que vai muito além do que se vê. Porque, quando Jesus passa, até os olhos mais cegos podem ver. Bartimeu estava ali, sentado à beira do caminho, em meio à multidão barulhenta. Mas ele não via nada. Apenas ouvia os passos apressados e as conversas desenfreadas sobre Jesus de Nazaré. Mesmo sem enxergar, Bartimeu captou o que muitos olhos saudáveis não conseguiam perceber: a identidade messiânica de Jesus. Ele não gritou Jesus de Nazaré, mas Filho de Davi, um título que apontava para a promessa messiânica, a esperança de um Salvador. Quantas vezes hoje deixamos de reconhecer a presença do milagre em meio ao tumulto? Quantas vezes estamos cercados pelo barulho da vida, mas não percebemos o chamado divino? Aquele clamor de Bartimeu foi mais do que um pedido de socorro. Foi uma declaração de fé. Ele não via, mas cria. E o que ele viu no escuro, muitos não enxergavam à luz do dia. Seu grito ecoou pela multidão, rompendo a incredulidade e alcançando os ouvidos de Jesus. Quando foi a última vez que você clamou sem ver, mas crendo? Quando foi a última vez que você chamou pelo Filho de Davi, sabendo que ele pode trazer a cura, mesmo antes de sentir qualquer mudança? E assim, Bartimeu abriu um caminho entre a incredulidade e a fé, e essa jornada apenas começava. A multidão não estava nem aí para Bartimeu. Pelo contrário, o que ele ouviu foram vozes mandando ele calar a boca, parar de incomodar. Mas em vez de se encolher, Bartimeu fez justamente o contrário. Ele gritou ainda mais alto. Imagine isso por um instante. Ele estava sentado no chão, cego, sem apoio, sendo silenciado por todos. Mas em vez de ceder, sua fé o impulsionou a aumentar o tom. Quantas vezes a vida tenta silenciar o nosso clamor? Quantas vezes as circunstâncias tentam sufocar o nosso chamado? Mas Bartimeu nos ensina que quando o mundo manda calar, é hora de gritar ainda mais alto. A persistência na fé é como um músculo. Quanto mais desafiado, mais forte se torna. Bartimeu não tinha nenhuma evidência de que seria ouvido, mas ele tinha certeza de uma coisa: Jesus estava ali, e ele não ia perder a única chance de sua vida. Isso é fé pura. É acreditar no impossível mesmo quando o possível insiste em dizer não. E você? O que tem deixado calar o seu clamor? O medo? A dúvida? Ou a opinião dos outros? Porque se há algo que Bartimeu nos prova, é que o milagre não está em quem fala mais alto, mas em quem crê mais forte. E a história não termina aqui. Em meio ao caos da multidão e ao barulho incessante de vozes, Jesus parou. Ele não parou por um líder religioso, não parou por um homem influente. Ele parou por um cego, marginalizado e esquecido. O clamor de Bartimeu foi tão intenso que chamou a atenção do mestre. Jesus não apenas ouviu, ele chamou. E aqui está um ponto poderoso. Enquanto o mundo tenta nos ignorar, Deus faz exatamente o oposto. Ele nos chama. Quantas vezes você já se sentiu invisível? Quantas vezes achou que seu clamor se perdeu no vento? Mas Bartimeu nos lembra que, quando Jesus está por perto, nenhum clamor é em vão. E o chamado de Jesus foi claro:
chamem-no. Agora imagine a cena. Aqueles que momentos antes mandaram Bartimeu calar a boca, agora estavam dizendo para ele levantar e ir até o mestre. O cenário mudou, a situação mudou. E tudo começou com um clamor. Jesus estava disposto a ouvir, mas mais do que isso, ele estava disposto a agir. Esse é o milagre. Jesus não apenas passa por nós, ele para por nós. E se ele parou por Bartimeu, ele também pode parar por você. E Bartimeu sabia que aquele chamado era sua única chance. E ele não hesitou. Bartimeu não apenas ouviu o chamado de Jesus, ele agiu imediatamente. E antes de dar qualquer passo, ele fez algo simbólico. Lançou sua capa. Para muitos, era apenas um pano velho. Para ele, era tudo o que possuía. Era seu abrigo, sua segurança, o pouco que tinha para sobreviver. Mas naquele momento, ele escolheu abrir mão daquilo que representava sua antiga vida para agarrar algo maior. A oportunidade de um milagre. Quantas vezes seguramos firmemente coisas que já não fazem sentido em nossa jornada? Medos, ressentimentos, velhos hábitos. E se hoje for o dia de lançar a capa? Essa atitude de Bartimeu não foi um gesto aleatório. Ele estava declarando que estava pronto para o novo. Ele estava disposto a abrir mão do que conhecia para abraçar o desconhecido. E isso é fé em ação. É crer sem ver, agir sem garantias, confiar sem reservas. Talvez hoje você também esteja diante de um chamado. E, para seguir adiante, é preciso deixar algo para trás. Então, o que você precisa soltar? Qual é a capa que está te prendendo ao passado? Bartimeu não olhou para trás. Ele apenas seguiu em frente. E o que ele encontrou foi muito mais do que ele podia imaginar. O momento chegou. Bartimeu se aproximou de Jesus, e a pergunta do mestre foi clara. O que você quer que eu faça por você? Sem hesitar, ele respondeu, eu quero ver. E naquele instante, a escuridão que o envolvia foi dissipada. Ele não apenas recuperou a visão física, mas também enxergou algo ainda maior. A presença de Jesus em sua vida. O milagre não estava apenas na cura dos olhos, mas na transformação do coração. E quantas vezes estamos tão focados no problema que esquecemos da fonte da solução? Jesus não apenas restaurou Bartimeu, ele o convidou a seguir um novo caminho. E Bartimeu não voltou para o mesmo lugar. Ele seguiu Jesus pelo caminho, agora não mais como um mendigo cego, mas como um discípulo cheio de fé. Aquele homem que antes estava sentado à beira da estrada agora caminhava ao lado do mestre. Isso é restauração completa. Não é apenas receber o que se pediu, mas encontrar um propósito maior. E você? Está apenas esperando o milagre ou está disposto a seguir pelo caminho? Porque o verdadeiro milagre não é apenas o que se recebe, mas o que se faz com aquilo que foi dado. E Bartimeu fez exatamente isso. Seguiu adiante, sem olhar para trás. Agora, me diz uma coisa. O que está te impedindo de dar o seu grito de fé? Bartimeu não tinha visão, mas tinha um clamor poderoso que o fez alcançar Jesus. E você? Está esperando até quando para agir? O que precisa lançar fora para seguir o caminho? Talvez seja um medo, um hábito ou até mesmo uma crença limitante. Mas hoje é o dia de deixar tudo isso para trás e seguir em frente. Porque, no fim das contas, o milagre não está apenas na cura dos olhos, mas na transformação do coração. E se você quer continuar mergulhando em histórias assim, se inscreva no canal agora mesmo, ative as notificações e acompanhe cada mensagem que pode ser o seu próximo ponto de virada. Está pronto para seguir pelo caminho?